Fala, cartoleiros! Vamos aí para mais um vídeo de dicas, dessa vez a rodada de número 16. Na última rodada conseguimos uma boa pontuação, 72,37. Foi uma rodada que foi muito fácil mitar e foi muito fácil zicar também, né? Ficou ali no detalhe. A gente tinha Cano, mas não de capitão, ajudou a gente. Também a gente tinha o Samuel Xavier na lateral. No vídeo de dicas a gente tinha fechado a defesa do Palmeiras, mas eu falei que eu não tinha casado com aquele time. Então fui lá na página do Espião, no Instagram, também no Twitter, Espião Cartola FC, e falei, postei, faltando uma hora para fechar o mercado, a minha escalação, em que eu decidi mudar os laterais, coloquei Luan Cândido e aí o Samuel Xavier, e isso ajudou a gente a pontuar. É bom lembrar, galera, o vídeo de dicas do time aqui é uma prévia, tá? A gente não casa, a gente não vai lá no cartório e assina que tem que ser esse time final. Se precisar a gente estuda, se precisar a gente mexe. Outra mudança foi o Cano, que entrou no lugar do Arthur, e também deu certo. Então, apesar de isso aqui ser uma prévia, fica ligado no Twitter, no Instagram do Espião pro time final. A pontuação nos ajudou aí mais uma vez aí a seguir bem no ano, 1.186 pontos. Estamos aí na posição ali nos 50 mil nacional, que é bom, dá para brigar por bastante liga. A gente tá bem no ano sim, com o nosso único time. Mas vamos para a rodada de número 16 agora, é outra história, vamos virar a chavinha. Ótimos nomes, muitas opções no ataque, no meio. E eu vou começar escalando para mim dois nomes que não podem faltar no seu ataque para mim. Nessa rodada é Hulk e Cano, tá? Inclusive dúvida sobre quem eu vou colocar de capitão. Mas são dois excelentes nomes. São Paulo está muito desfalcado, tem várias suspensões, principalmente na zaga. Só tem dois zagueiros de ofício para jogar esse jogo. Então a gente confia no Hulk, batedor de pênalti com um aproveitamento muito bom. O Hulk ele esmaga, tem uma média muito boa. Olha só, no campeonato, em 12 jogos ele tem 7 gols e 2 assistências. Então vamos escalar aqui Hulk. Cano também, artilheiro do Brasil no ano, 9 gols em 15 jogos, principalmente em casa, onde ele imita mais. Vai enfrentar aí o time do Ceará, que está em 15º. Eu acho que o confronto do Cano é um pouco mais favorável. O São Paulo é um time, mesmo com desfalques, mais difícil. E por esse motivo, por enquanto, a faixa vai para o Cano. Pode ser que eu mude. Galera, essa terceira vaga no ataque, a gente tem opção para dar, para vender, para distribuir, mas não falta opção aqui, tá? Inicialmente eu vou fechar aqui com o Marcos Leonardo, eu acho o confronto dele muito favorável, ele tem uma média básica, sempre ajuda aí, na última rodada 2,80 sem fazer nada, sem gol, sem assistência, ajuda, né? No pior dos cenários ali é uma pontuação que não é ruim de tudo. Ele tem um confronto aqui contra o Atlético Goianiense e eu gosto muito dele, para mim o maior diferencial dele em relação aos outros atacantes é que ele bate pênalti. Então, por esse motivo que eu vou escalar, por enquanto, o Marcos Leonardo, excelente jogador, principalmente falando de jogos em casa. Outros excelentes nomes para a rodada. Como não falar de Igor Paixão, né? Igor Paixão que tá algumas rodadas fora do Cartola, uma porque o Curitiba ele não jogou contra o Inter, não valeu pro Cartola e foi suspenso, então não jogou a última contra o Fortaleza, mas ele sempre tem uma média muito boa, olha só, 6,84, 4 gols, 2 assistências, 12 jogos, média básica perto dos 4 pontos. É lógico que vale a pena você escalar o Igor Paixão. El Toro aqui tá na dúvida também, mas eu gosto do El Toro, 6 gols e uma assistência em 13 jogos. Vale a pena assim também. Cuiabá é um time frágil, tá na zona de rebaixamento. No Palmeiras eu gosto mais do Rony, tá? O Dudu pra mim tá devendo um pouco pra Cartola. Rony aí tem 7 gols em 14 jogos, não foi muito bem na última rodada, mas não tem problema, isso não faz o ano do Rony ser um ano pior, principalmente para Cartola. Eu acho um jogador com potencial real. Então, o Gabigol aqui é o postinho um pouco mais usado, tá melhorando um pouquinho a pouquinho, mas se você quiser também vale. Mesma coisa, Léo Batistão, que às vezes é ele quem toma o protagonismo ali no Santos, faz os gols, o jogo também é favorável. Pedro Raul, sempre boa opção, se ele vai jogar, uma boa opção, tá? O Goiás joga em casa, Pedro Raul tem muito faro de gol, 7 gols em 13 jogos. A tendência também aí que agora, com o Elvis saindo do time do Goiás, o Pedro Raul vai virar provavelmente o atacante, o jogador que vai bater todos os pênaltis, porque a última vez que o Goiás teve pênalti e o Alves não estava em campo, quem bateu e acertou foi o Pedro Raul. Manga também, pelo jogo favorável contra o time do Juventude, deu assistência aí no último jogo. Manga tá bem aí no histórico recente, tá, galera? Eu também recomendo. O próprio Vargas também, ele tem jogado alguns jogos aí, nas últimas 2 rodadas teve decisão. Também acho interessante o nome do Vargas, tá? Eu vou finalizar aqui minhas dicas com alguns nomes. O Arthur, para mim, também é um excelente nome para a rodada. Para mim, é um dos 5 melhores atacantes da rodada. Deveu aí nas últimas 2, mas isso para mim não deixa ele deixar de ser uma boa opção, com 3 gols e 2 assistências em 10 jogos, tá? Nomezinho ousado para você, Vitor Roque, gosto muito da média básica dele, já teve boas pontuações,
Ontem teve 4 finalizações aí contra o time do Libertad, teria feito 5,50 se o jogo valesse pro Cartola. E agora, as últimas recomendações. Alejandro fez 6,5, sem gol, sem assistência na última rodada, né? Chuta bastante, gosto do Alejandro também, acho um nome fora da casinha. E vou terminar aqui com Carlos de Pena, confronto favorável do Inter contra o time do América. Carlos de Pena ontem, se valesse pro Cartola, teria feito 5 pontos também, sem gol, sem assistência. Gosto dele. E o último nome, para finalizar, para vocês verem como é que a rodada tá entupida de bons nomes para atacante, que é o Pedro Henrique. Galera, o Pedro Henrique tem uma minutagem muito baixa, tá? E ainda assim, ele tem uma média de 2,57 só com um gol. A minutagem dele é bem baixa mesmo. Ontem, contra o Colo-Colo, se valesse pro Cartola, ele teria feito 14 pontos com um gol. Sem o gol, ele teria feito 6. Ele tá como dúvida, mas se vier notícias que ele joga aí no final de semana, é uma excelente opção também. Olha só, a rodada entupida de nomes para ataque, né? Mas aqui, na minha visão, esses 3 são os melhores, mas muita dúvida aqui entre Marcos Leonardo, Arthur ou Igor Paixão, tá? Vamos aqui com esses 3 porque só cabe 3 vagas. Mas se você escolher algum dos nomes que eu falei, você tá bem na fita. Meias a gente vai sempre naqueles que entregam bastante. O Arrascaeta não tem jeito. Não importa se ele já zicou algumas vezes. O padrão do Arrascaeta é imitar, não é zicar, tá? O Arrascaeta tem sempre boas pontuações, 2 gols e 4 assistências em 11 jogos. Galera, quem tem lembrança boa vai lembrar que os Corinthians e Flamengo na Arena geralmente tem gol do Flamengo, tá? Então não acho que é um jogo difícil pro Flamengo, em nenhuma hipótese, eu acho bem favorável. E teve imitada, não sei se vocês lembram, em 2020, do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro fez mais de 16 pontos, quase 20, se eu não estou enganado, contra o Corinthians na Arena. Não acho de forma alguma, tá, galera? Que esse confronto seja difícil pro Arrasca. O Arrasca tem uma média básica muito alta. Então isso também quer dizer que mesmo sem gol, sem assistência, é capaz que ele faça 5 pontinhos. Veiga também vai voltar para o nosso time, confronto favorável, Palmeiras contra o Lanterna, líder contra o Lanterna, mesmo sendo fora de casa. Eu acho que existe um favoritismo bom do Palmeiras, o Veiga bate pênalti, tá voltando aos poucos ainda daquela lesão, realmente não tá muito bem, mas eu acredito nele, no jogador que ele é. E vamos fechar com o Scarpinha, um jogador que não sabe o que é fazer menos que 5 pontos desde a rodada de número 5, galera. Todas essas pontuações foram acima de 6 pontos. Todas. E na última rodada, 6,5, sem gol, sem assistência. Scarpa para Cartola é uma coisa absurda, né? Tem muito daquela questão, o Veiga joga, o Scarpa não rende igual, não tem problema, tá? Acho que o Scarpa vale, até porque pode acontecer aí do Veiga sair no segundo tempo e o Scarpa ficar sozinho ali tomando todas as ações. Scarpa para mim é um excelente jogador, tem que estar no time, tá? Vamos descobrir outras boas opções. Rafael aos poucos voltando às suas boas atuações aí, 5,40 sem decisão na última rodada. Gosto bastante do nome dele. O próprio Nacho, né? O confronto favorável para o Nacho contra o São Paulo. O Nacho aí que já tem 2 gols e 3 assistências em 12 jogos para Cartola. Foco do jogo contra o Bragantino, que ele também foi bem. Edenilson fez gol e assistência na rodada passada. Nos últimos jogos tem tido uma melhora notável. Então acho também uma boa. O Ed, batedor de pênalti, acho que é um diferencial. O próprio Gomes aí também desarma bastante. Eu acho bem válido, né? O Evangelista aqui contra o Avaí bate pênalti. Para mim tem um confronto favorável também, se você achar uma apostinha. Eu prefiro o Johan, tá? Acho o Johan aí o meio com mais potencial que o Evangelista. Mas vale sim. Escalar um Evangelista, se você tá pensando nele, vale. Terans, que a galera não gosta dele jogando fora de casa, mas pra mim ainda assim, Terans 5 gols e uma assistência em 13 jogos, pra mim vale a aposta, tá, galera? Acho que o Terans, pra mim, independe disso. Bom, eu acho que vou fechar as opções com o Arias também. O Arias tá melhorando bastante, deu 2 assistências no último jogo, está ganhando um protagonismo maior aí no time do Fluminense. O próprio Raul, olha só, o Raul nas últimas 4 rodadas, ele sempre fez pontuações perto dos 4 pontos sem decisão. É um mito histórico para Cartola e tá voltando à sua boa forma. Galera, eu vou parar minhas recomendações aqui, porque para mim a rodada já tá com muito nome, então não tem por que eu ficar falando de mais nomes, sendo que eu já citei bastante nome bom, bastante nome com potencial de imitar. Nossa defesa, a gente sempre escala pensando nos confrontos que tem mais chance de sair o SG. Então, na minha opinião, existem 4 confrontos, para mim, mais favoráveis. Primeiro, o Fluminense. O Fluminense está muito bem de SG, principalmente em casa, né? Eu acho que o Fluminense é o grande favorito de SG. A gente tem também o Palmeiras. O Palmeiras, se joga, ele é favorito do SG, independente do outro adversário. Conquistou SG contra Galo, contra Flamengo, então para mim não muda quem vai jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras é um bom time de SG. Outros times também que eu acho que é possível. É possível SG do Bragantino para mim nessa rodada, contra o Avaí, que é um time que tem fragilidade. E por último do Santos, que tem um histórico bom de SG conquistado em casa.
o Santos, para mim, vale sim a pena apostar contra esse time do Atlético Goianiense, que é um time com dificuldade, que não tá bem no campeonato. Então vamos para as nossas laterais. Eu começo escalando aqui, repetindo a nossa duplinha da rodada passada, né? Luan Cândido. Luan Cândido fez 4.10 na última rodada, sem SG. É um excelente jogador. Ele é um jogador que raramente faz menos que isso, galera. Então eu vou escalar ele mais um confronto favorável de novo, assim como o Samuel Xavier. Samuel Xavier tá jogando uma posição bastante interessante no Flu, tá? Pegou SG, deu assistência na última rodada, 12.80. Olha o gráfico aqui do Samuel Xavier, 15.20, 15.90, 12.80, 7.90, 5.40. Simplesmente, nos últimos 6 jogos, ele passou de 5 pontos em 5. Então o Samuel Xavier tá embarcando nessa boa fase do Fluminense, tá ofensivo. Eu tô gostando bastante do posicionamento dele em campo. Mas é lógico que a gente vai recomendar o nome desses times que eu falei. Então a gente tem o Aderlan, para mim um bom nome, né, do Bragantino. Acho interessante o nome do Aderlan. Outros nomes que a gente pode citar para a rodada. Piquerez, do Palmeiras, também acho um baita nome. 3,70 sem SG na última rodada, só com desarmes. Então o Piquerez sempre entrega ali uma pontuação. E eu gosto bastante disso para a Cartola. O próprio Lucas Pires, lateral do Santos, né? O Lucas Pires também, para mim, é uma boa opção. Acho que ele tem um confronto em potencial contra o Atlético Goianiense. Para ele é bom. E eu vou recomendar aqui, mesmo sem chance de SG, eu vou recomendar o Mariano. O Mariano pontuou mal a rodada passada porque ele entrou mais no final. Mas eu acho o Mariano ótimo para Cartola, tá? Acho que ele sempre tem boas pontuações mesmo sem decisão. Olha só, a mitadas dele, 3.20, 8.30, 8.50. E isso aí joga, às vezes, até sem conquistar o SG. Então eu acho o Mariano uma excelente opção também para rodada. Se você não tá visando o SG, eu vou fechar minhas recomendações nesses nomes. Pra zaga, galera. Pra zaga, para mim, entra muito forte os zagueiros do Bragantino, do Palmeiras. Na minha opinião, são os que têm mais chance, além, lógico, do Fluminense. Então a gente já começa escalando o Mito Nino, 8.80 com SG, ele gosta de desarmar, ele tem aí boas pontuações mesmo sem SG, então a gente vai de Nino. Essa rodada para mim tá bem favorável o confronto pro Nino, gosto muito do Nino pra Cartola. Não vamos com o Manuel, mas um baita nome, Manuel na bola aérea, a gente sabe que é diferenciado, tem 2 gols aqui pro Cartola, fez um gol também contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, então acho bem interessante o nome do Manuel pra rodada. Se você quiser escalá-lo, acho bem válido ele também. Vou fechar aqui minha zaga com o Gustavo Gomes, é um nome que eu gosto também. Não tá fazendo gols nos últimos jogos, né? Vem de 2 zicadas aí, mas pra mim não tem problema. Galera, pra mim é um jogador que tem 6 gols em 10 jogos pra Cartola. Uma hora ou outra ele vai voltar ali a acertar aquele golzinho de cabeça. Ele é um dos batedores de pênalti, né? Às vezes na ausência do Veiga ele já chegou a bater pênalti. Então eu acho que o Gustavo Gomes, além do SG, ele tem vários diferenciais que nos fazem escalá-lo para a rodada de número 16. Também, lógico, se vai recomendar o Gustavo Gomes, recomendo o Murilo de uma vez, que também é um jogador bom na bola aérea. Vamos finalizar as nossas recomendações de momento agora com o Natan do Bragantino. Quase fez um gol rodada passada, foi anulado. Gosto dele na bola aérea também. E o próprio Léo Ortiz, que é um ótimo zagueiro. O Bragantino, para mim, tem uma chance bem bacana de SG nesse jogo. Finalizando minhas recomendações com o Eduardo Bauerman do Santos, porque eu acho que é um confronto em que o Santos tem chance sim de pegar esse SG. Aí a dúvida no momento do Santos é entre Maicon, que eu sempre gosto do Maicon para Cartola, acho ele um jogador interessante, e Kaique. Então vamos esperar mais notícias, porque qualquer um deles que confirmar que joga mesmo é uma boa, principalmente o Maicon. Goleiro, não tem erro. Goleiro, eu vou indicar goleiro dos times que eu falei. O Fábio, só não vou colocar para não triplicar. Galera, quando a rodada tá boa de SG, aí a gente espalha. Quando a rodada tá ruim de SG, aí a gente coloca 3, 4, 5. Para mim, essa rodada está boa de SG. Vários times com chance. Fábio, ótimo nome para SG aí. Eu não vou colocar porque eu já tenho 2. O Everton, para mim também um bom nome para SG nessa rodada, porque o Palmeiras é o Palmeiras. Não tá conquistando SG recente. Uma hora volta. Uma hora esse SG aparece de novo. Quando a gente menos assustar, a gente sabe que o Palmeiras é um time defensivamente sólido. Outro nome também, Cleiton, né? Cleiton do Bragantino, muito pelo que eu falei aí, do SG. Acho o Cleiton um nome possível, sim, que pega SG e faça defesas, mas eu vou de João Paulo. João Paulo tem quase 4 defesas por jogo, galera. Olha só, 48 defesas em 13 jogos. É uma média muito boa, muito alta, dá quase 4 por jogo. Então eu confio no João Paulo, esse SG, chance boa. Então a gente vai fechar também, eu acho o SG do Santos bem possível para essa rodada.
Técnico não tem jeito, a gente poderia até querer escalar Abel Ferreira, mas faltam cartoletas, e aí mexer, tirar um desses mitos aqui, né, por causa de técnico é complicado. Mas com certeza é um bom nome, o Mohamed, mesmo sem SG, é um bom nome para a rodada também. Lógico que eu vou recomendar técnico dos times que eu falei, a gente tem aí no Bragantino o Barbieri, é um bom nome para a rodada. Também acho possível que o Gustavo Mourinho do Curitiba faça um bom jogo, pega até SG, né? O Curitiba tem um problema aí, eu não recomendei laterais, porque os laterais do Curitiba quase todos estão dúvida, né? Mas Matheus Alexandre aí é uma boa, se jogar mesmo, vamos esperar as notícias. Também, lógico, o técnico do Santos, o Bustos, acho que é possível. Mas eu vou fechar com aquele que minha cartoleta dá e que eu acho que tem chance, aquele que fez 9,60 na última rodada, Fernando Diniz, o dinizismo tá on. Olha só, cara, o Diniz nas últimas rodadas, 7,95, 6. Isso é pontuação de técnico, pontuação de atacante, galera, 9,6. Maravilha. Fechamos nosso time, 164,08 cartoletas, é o que a gente tem, então vamos usar o nosso melhor, né? A gente tem essas cartoletas, vamos usá-las, vamos gastá-las e vamos aproveitar. Né? Às vezes quem não tem muito dinheiro aqui, tira o João Paulo, põe o goleiro do Coxa, troca o Diniz pelo técnico mais barato. Às vezes você consegue montar um time bem parecido, tira o Nino, põe o Manuel e você consegue montar um time mais barato. Escalação prévia do espião. Esse time pode mudar. Não fui no cartório, não assinei nada com esse time, não casei com esse time. Tudo aqui pode mudar, tá? Raramente muda, mas tudo aqui pode mudar. Mas se mudar, já sabem, Instagram, Twitter, Espião Cartola FC. É lá que eu posto antes de fechar a rodada do nosso time final, que tá muito bem no ano aí, perto dos 1.200 pontos. Vamos mitar nessa rodada, galera. Tamo junto, valeu!